Fala galera, tudo bem? Oi pessoal! Agora nesse vídeo hoje vamos falar um pouquinho como nos organizamos para ir para o intercâmbio, né? Os procedimentos, né? O primeiro passo de fato é escolher o país, saber para onde vocês vão, né? E acompanhar muitas notícias, entrar na internet, acompanhar vídeos do YouTube, Instagram, também matérias no geral, um pouco sobre a cultura, também sobre as questões de cada particularidade do país, né? Questões climáticas também. Climáticas também, né? Que é muito importante. Eu acho que é o fato decisivo para algumas situações, né? Também. Isso. Depois que escolhe, então, o país que você vai fazer, o nosso próximo passo foi, então, ir direto pela escola ou por alguma agência. Nós decidimos, por segurança, fazer por uma agência. Então, a gente foi em algumas agências, pesquisamos, pegamos algumas cotações. Depois que a gente visitou todas as agências que a gente queria, a gente sentou e fez uma planilha onde a gente colocou cada detalhe. Então a gente colocou o nome da agência, o nome da escola, o que estava dentro dessa cotação, né? Então, se tinha material escolar, se tinha o seguro governamental, se tinha hospedagem, se tinha quantas semanas, né, estava incluso nesse plano, enfim, todos esses detalhinhos. E aí a gente colocou também o valor em real e o valor em euro, porque, né, varia todos os dias o valor do euro, então a gente decidiu colocar dessas duas formas pra gente ter uma noção melhor de quanto a gente iria gastar. Depois que a gente fez toda essa planilha detalhada de cada agência, cada escola, porque dentro da agência tem várias escolas, então foram várias cotações. E aí a gente escolheu ali qual se encaixava mais na nossa realidade, qual traria mais benefícios pra gente, que a gente iria aprender melhor, né? Que a gente acredita que iria ter essa possibilidade de um aprendizado melhor. E aí decidimos então a escola e a agência. O nosso passo foi a documentação, né? Começando de fato, o primeiro documento a ser feito aqui no Brasil é o passaporte. Acreditávamos que o passaporte era um pouco burocrático, mas de fato foi o mais fácil em si, né? Então é só entrar no site da própria Polícia Federal, colocar as informações, agendar a ida até um posto da Polícia Federal e com isso chegando lá no dia e no horário marcado você acaba tirando foto, colocando os digitais e aí com isso você ganha também uma data de retirada, né? Que você tem que retirar pessoalmente no posto da Polícia Federal. Isso em média de 10 a 15 dias, dependendo de cada região do país também, né? Então, depois de ter tirado o passaporte, decidido então a agência e a escola que a gente iria fazer o intercâmbio, tínhamos que decidir a data de ida para o intercâmbio, né? Não uma data exata, mas pelo menos um mês e um ano, para ter aí uma noção de quanto tempo você teria para parcelar o seu intercâmbio e ir pagando esse valor para a agência, né? Então, a gente foi pesquisando, em meados de maio e junho de 2022, a gente decidiu que iria ir em abril de 2024. Então, a gente teria aí 2 anos para conseguir juntar o dinheiro e parcelar ali o valor da agência, né? Então, quando a gente decidiu o ano que a gente iria, a gente conversou com a agência, falou que a gente estava se programando para essa data e qual seria a forma de pagamento mais viável que a gente conseguiria pagar até antes dessa data para conseguir concretizar essa compra aí do intercâmbio. Então, ali dentro do pacote que a gente fechou com a agência aí parcelado, que foi a consultoria da agência, né, que ela dá todo o suporte, a escola, o seguro governamental e a hospedagem. Bacana. Continuando aí, falando em valores, né, a forma de pagamento, a gente decidiu fazer um parcelamento em vários meses e pagando algumas questões aí de acomodação, também questão da escola, mas é importante também guardar a questão da comprovação financeira, né? A gente sabe que agora, atualmente, nesse mês que a gente está gravando em abril de 2024, a entrada da Irlanda tem que ser 4.500 euros para cada estudante, né? Então a gente tinha um montante para juntar durante esse tempo todo. Então quais foram as opções que nós decidimos, né? Olhar diariamente o valor do euro. Então durante esses quase 2 anos a gente ficou
diariamente olhando a cotação do euro, em que descia, subia e subia. Isso é importante saber, porque se você comprar um montante muito grande no valor alto, você acaba perdendo dinheiro, porque ele acaba descendo às vezes, né? Então, a gente foi comprando aos picados, né, um valor, né, 100 euros, 300 euros, dependendo muito da possibilidade que a gente tinha de valores ali em mãos, né? E com isso também tem a possibilidade de você pegar o dinheiro e investir, né? Você pode abrir uma conta em bancos digitais, fazer a questão de investimento em financeiras, onde esse valor vai ficar guardado também durante um certo tempo, né? Você pode colocar em renda fixa, no geral, um exemplo, né? E aí com isso você se programa para retirar esse valor e aí comprar depois o euro mais para frente. Você acaba ganhando um pouquinho mais do valor do real, né? Que a moeda acaba se valorizando um pouquinho mais. Uma dica que também nós passamos aqui para vocês, com certeza até para o transporte do dinheiro até a ida na Irlanda, é a questão da conta digital. Nós abrimos a conta da Wise, que é um banco digital super prático, onde você consegue abrir a conta e receber o cartão aqui mesmo no Brasil e utilizar, né? Então a gente vai colocar o nosso código também aqui, caso alguém tenha interesse de abrir essa conta, é bem legal, é bem prática, consegue utilizar em mais de 150 países e também fazer os pagamentos aqui no próprio Brasil. E aí é uma forma mais segura de levar o dinheiro até a Irlanda também, né? Sim, aí com essa conta da Wise consegue fazer a comprovação na imigração, né, com o extrato da conta ali com o valor já em euro, que facilita bastante. Bom, então quando já estiver ali perto, né, da data de embarque, perto assim, entre aspas, né, como a gente fechou com 2 anos de antecedência, então 6 meses antes já é muito perto pra gente, então a gente tem que fechar as passagens, né, então pra ir pra Irlanda, pra fazer intercâmbio, precisa comprar passagem de ida e volta, porque eles querem uma comprovação que você não vai ficar ilegal no país, então precisa também dessa passagem de volta. Então as companhias aéreas geralmente só abrem passagem até 6 meses antes da data de embarque. Então a gente tinha data ali, né, o mês que a gente queria ir, que era abril de 2024. Então lá para outubro, novembro, a gente já foi pesquisando, a gente fechou também com a própria agência a passagem aérea. Então a gente comprou a passagem aérea 6 meses de antecedência, então foi aí que foi definido a data em si, né, em abril, qual data a gente iria. E também já aproveitamos e pegamos um desconto lá para fechar o seguro viagem. Esse seguro viagem que a gente fez não é o obrigatório, né? O obrigatório é o seguro governamental, que já vem incluso quando você fecha com um pacote da escola. Mas por segurança, né, por precaução, a gente decidiu também fechar esse seguro viagem. Então, depois que fechou também a passagem, que tem a data ali que você vai embarcar, por mais que você tenha possibilidade de fechar, pagar a acomodação antes, você só vai ter a informação da acomodação quando você tem a data da passagem, né? Então, você consegue pagar antes, porém só vai ter o local ali exato que você vai ficar quando tiver ali a data do embarque, porque tem que casar, né? O dia que você chega na Irlanda com o dia que você vai entrar na acomodação. Então essa data aí de entrada na acomodação também fica ali para definir perto, né, ali entre os 6, 5 meses antes do embarque, porque aí você já tem uma data ali exata de embarque para conseguir também casar junto com a acomodação. No caso a gente fechou a acomodação estudantil junto com a agência também, que a gente preferiu fechar ali por 3 semanas, né, tem possibilidade de 1, 2, um mês ou 3 semanas. E a gente fechou com 3 semanas para ter uma segurança maior, um tempo maior de procurar uma casa, uma residência com mais tranquilidade depois que a gente chegar lá. A questão da acomodação também é importante ressaltar que é muito particular, né? A Tu comentou que nós fechamos com 3 semanas, normalmente é recomendado acima de 15 dias, porque você está chegando no país, você não conhece ninguém, não conhece o fluxo ainda de acomodações, porque é um fator criterioso ali, você vai ter que se candidatar para vagas, você vai ter que fazer algumas entrevistas internas, vai ter que conhecer algumas pessoas até você chegar na tua acomodação fixa. Então é importante também esse prazo um pouquinho mais longo para que você chegue com segurança e tempo para buscar um local bacana. Outro passo importante também na saída do país é a decisão da saída também da empresa. Para quem trabalha CLT, é importante a comunicação com antecedência para deixar tudo certinho, né? E organizar também a ida para o país que vai decidir fazer o intercâmbio, né? É fundamental também fazer e aproveitar
aqui a questão médica, o check-up, né? Então a gente acaba fazendo aqui no Brasil um check-up semestral, anual, e para saída também do país, isso é fundamental, até porque você chegando no país, né, onde você vai fazer o intercâmbio, principalmente na Irlanda, que é o nosso foco, tem um tempo para você se acostumar, né? Encontrar também médicos, encontrar centros médicos e também a questão dos valores. Então aproveitem aqui no Brasil, quem tem convênio, quem consegue já fazer a questão das consultas, porque é fundamental. Aproveitando também falar da questão da saúde, também o dentista. Saúde bucal é fundamental, a gente sabe que o valor é um pouco alto na Europa e em outros países, então aproveitem a qualidade também dos profissionais brasileiros para você fazer aquela limpeza, fazer toda a avaliação, porque lá pode ser que não encontre com muita facilidade, né? É importante também para quem utiliza também remédio de uso contínuo, né? Utilizar, né? Pedir, solicitar para o médico de confiança uma carta escrita, né? Digitada ali com assinatura, falando que você precisa levar esses remédios, né? Para a sua utilização diária. E também, de preferência, traduzida também, caso tenha a possibilidade de levar também ela em inglês, é fundamental para que você apresente no país que você está chegando. E também fazer aquela farmacinha, né? Aquela questão dos remédios de utilidade do dia a dia, né? Questão de anti-inflamatório, questão de gripe, questões estomacais, para quem tem também dores musculares, dor de cabeça, alérgicos. Então fazer uma farmácia, porque é fundamental, chegando lá você não vai ter tanta facilidade no começo. E aí, falando também da questão médica, a gente passa também para os documentos como a procuração. Saindo do país, muitas vezes você não vai conseguir mexer em contas bancárias, você não vai conseguir fazer algumas movimentações aqui, transações, então é importante você ter alguém de confiança e fazer a procuração. Você vai ter o cartório, faz o pagamento, dependendo da região, um valor específico, deixando alguém de confiança com os poderes para realizar algumas transações para vocês, né? E também tem o notariado, que também é o certificado digital, onde você consegue fazer algumas questões de transições também por videoconferência, independente do país que você esteja no mundo, né? E também a PID. A PID é o documento que te permite você dirigir, né, em outros países, utilizando a CNH brasileira e também a autorização para trabalhar e tudo mais, né? Lógico, na Irlanda a gente não precisa, mas a gente já fez para que caso a gente vá para outro país e tenha necessidade de dirigir, a gente já tem esse documento em mãos e fica muito mais fácil. Falando de documentação, também é importante atualizar os documentos obrigatórios aqui do país, como RG, CNH, que tem a validade de em média de 10 anos. Pode ser que seu documento fique vencido no tempo que você esteja fora, então você já pode atualizar antes, né? A CNH mesmo, a TUL, conseguiu antecipar a questão de atualizar, então vai direto no Poupa Tempo ou no órgão do estado que você reside e consegue atualizar. Sobre questão de documentação de saúde, acabei esquecendo também de falar que a gente também tem a carteira de vacinação, que é fundamental. Em alguns países você precisa baixar o aplicativo do Conect SUS, né, e também ir até uma unidade de saúde mais próximo da tua casa para verificar se você não tem nenhuma pendência em questão de vacinação. Etapa, né, de pagar o intercâmbio, comprar a passagem, toda essa etapa antes da ida para o intercâmbio, a gente entra agora na etapa aí, faltando 2 meses, 1 mês, da etapa pré-embarque, vamos chamar assim, que é a parte mais de fazer as compras, arrumar as coisas para ir para o intercâmbio, né? Então, faltando aí 2 meses, 1 mês mais ou menos, a escola, junto com a agência, manda um link para você fazer uma prova, que é a prova teórica, que é a prova de nivelamento, para saber em qual nível de inglês você está, para chegar lá já na turma em que você se adequa. Então aqui a gente faz a prova teórica, chegando lá a gente faz uma prova oral, né, para saber se realmente é aquele nível de inglês que você tem, para se enquadrar na turma certa e ali já começar as suas aulas, né? Então a gente chega na Irlanda no sábado e as nossas aulas já começam na segunda. Então eles fazem esse nivelamento antes já para chegar na turma certa, para não ter nenhum tipo de problema. Sobre questão de compras, a Tu mesmo comentou, né? Chegando esse tempo de 1, 2 meses, você precisa se programar em comprar o que é necessário para a tua ida.
Primeiro, malas, fundamental, pesquisar a mala, a quantidade de quilos que você pode levar devido à companhia, roupas para o clima, né? Muitas vezes algum país mais frio, você precisa comprar uma roupa térmica, calça, um calçado específico, uma blusa mais reforçada e também comprar as questões de balança, almofada para viagem, alguma coisa que você vai utilizar no dia a dia ali no início que você não vai encontrar com tanta facilidade como se fosse na tua cidade, onde você sabe que no centro encontra com agilidade ali, mas tem que pensar que você vai estar num local onde você não conhece ninguém, não fala o idioma muitas vezes, então até se adaptar com a rotina nova demora um tempinho, então você precisa das coisas ali de forma mais rápida e confortável para você, né? Também adaptador de tomada, né? Adaptador de tomada é importante, principalmente para quem vai para a Europa, para os Estados Unidos. É bem básico, aqui no Brasil vende, na internet também te recomenda comprar algumas coisas. Também em alguns pontos, como saco a vácuo, que é fundamental para a mochila, né, para a bolsa. Também a questão de fone de ouvido, questão de bateria, de power bank, que é fundamental. Às vezes a viagem demora 10, 15, 20 horas, até 32 se você for para a Austrália, Japão. Então você precisa estar preparado para o voo também e utilizar algumas coisas ali, né? Exatamente. Então depois de tudo isso, né, chegou ali perto do momento de embarcar, então uma semana antes ali, você precisa arrumar ali a pasta, né, que eles falam, que é a pasta para você passar pela imigração, que são os documentos necessários para a imigração não te barrar a entrada, né, porque na Irlanda você só tira o visto de intercambista depois que você está no país, né. Então, para comprovar a sua entrada ali como intercambista, você precisa de uma série de documentações que comprovam que você está indo para o país para fazer o curso de inglês. Então, nessa pasta que a gente apresenta para a imigração, precisa ter a passagem, né, a de volta, né, porque a de ida você já está indo, mas é importante ter as duas, né, ida e volta. A comprovação de pagamento do intercâmbio, então se você fechou pela agência, ela vai fornecer uma carta informando que você já quitou seu intercâmbio, que está tudo pago certinho. A carta da escola informando o dia que você inicia as aulas e o dia que você termina as aulas, né? Então aí dependendo do período de intercâmbio que você fechou, né? De 1, 3 meses, 8 meses. O seguro governamental, né? Que é obrigatório também. Então vem, a agência também manda, no caso que quem fecha com a agência, né? Manda então lá o negócio do seguro governamental. A carta de hospedagem informando que o período que você vai ficar hospedado naquela casa estudantil, enfim. Caso você não feche com uma casa estudantil e vá ficar acomodado na casa de alguém que você já conhece lá, essa pessoa precisa fazer uma carta de recomendação informando que você vai ficar lá, o período que você vai ficar residindo com ela. Certificado de vacinação, como o Paulo falou, né? Então tem que atualizar a vacinação e tem que levar esse certificado de vacinação com todas as vacinas em dia. E também o mais importante, que é o passaporte. Tem também a comprovação financeira, né? Você pode levar ali no próprio celular do aplicativo, mas o recomendado é você levar o extrato impresso com o valor que você tem na sua conta, né? Então faz essa impressão ali do extrato 1, 2 dias antes do seu embarque, não pode ser com muita antecedência, senão eles podem pedir para você abrir a conta ali na hora para mostrar e às vezes não tem internet para abrir, né? Você vai estar em outro país até acessar. Vai estar nervoso com a imigração, então o mais comum é fazer a impressão 1, 2 dias antes ali do extrato do banco. E todas essas documentações que eu mencionei aí da pasta, o importante é que esteja em colorido, né? Eles pedem aí que esteja em colorido para facilitar também a verificação deles. Também é importante que você leve um valor pequeno, né, em espécie, até porque muitas vezes a viagem é longa, você pode fazer alguma escala e como a tu mesmo comentou, às vezes você chega em um ambiente que você não está habituado a conversar a língua, você não consegue passar o cartão, dá algum problema de internet e ali você já vai conseguir utilizar o dinheiro vivo, né? A gente comprou doleiras, né, que é uma forma segura de colocar na nossa vestimenta, na roupa, e com isso você consegue com segurança levar e transitar com esse valor, né? Então, são muitos passos, né? Muitas vezes a gente fala, como que a gente vai chegar até o final com tudo isso, mas
como a gente falou, né, é um longo processo de 2 anos, né, e a agência com certeza sempre dá o suporte, ajuda, mesmo que você não vá com a agência, o importante é fazer o cronograma e entender que cada etapa depende da anterior, então não consegue ultrapassar uma etapa lá na frente sabendo que você não fez a primeira, então um passo de cada vez, né. Então nós vamos deixar aqui embaixo o link da Wise que a gente mencionou, né, que a gente abriu a conta, então um link para facilitar vocês abrirem a conta também para quem tem interesse, não é só para compra de euros, são mais... tem outros tipos de moeda também que você pode comprar lá. Vamos deixar também algumas indicações de podcast, de vídeos do YouTube que a gente acompanhou em relação à Irlanda, né, para conhecer o país. Canais, alguns canais que já fizeram ou estão fazendo intercâmbio lá também, que já podem passar essa vivência de lá para facilitar vocês também, que com certeza foi o que ajudou bastante a gente a decidir ir para lá. É isso aí, galera. Então acompanhem nos próximos vídeos a nossa ida para a Irlanda. É só o começo. A gente agradece de coração aí pelo tempo cedido e pela confiança. E vamos que vamos. Qualquer dúvida, manda mensagem e torçam por nós nessa viagem. É isso. Até mais. Tchau, tchau.